Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bênção ter você aqui neste momento sagrado que antecede tudo o que virá hoje. Você acordou e, antes de checar mensagens, antes de pensar nas contas ou nos problemas, escolheu buscar a Deus primeiro. Talvez você sinta que o dia já pesa antes mesmo de começar, que as responsabilidades chegam como ondas sem parar de bater. Hoje você vai aprender o segredo de quem vence cada manhã. Colocar Deus no centro antes que qualquer outra voz fale mais alto. Esta oração não é apenas um hábito religioso, é a diferença entre caminhar sozinho ou caminhar com o Criador ao seu lado sempre. Quando você busca a Deus primeiro, Ele ordena o caos, acalma a tempestade e transforma o impossível em testemunho de glória. Fica até o final, porque o que Deus vai fazer através desta oração pode mudar completamente a direção do seu dia inteiro. Escreve nos comentários: busco a Deus primeiro, e une-te a esta família que toda manhã escolhe começar na presença do Senhor. Coloca a mão no peito, respira fundo e abre o teu coração, porque Deus está aqui e quer ordenar o teu dia agora. A palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta não é uma sugestão, é uma promessa que transforma destinos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não estamos apenas orando, estamos estabelecendo prioridades eternas que reordenam toda a nossa existência. Muitos começam o dia correndo atrás de soluções, mas os sábios começam o dia correndo para o trono da graça. A diferença está em quem você consulta primeiro, as suas preocupações ou o Deus que já venceu todas elas. Buscar a Deus primeiro significa reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele tudo se torna possível e abençoado. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Cada manhã é uma nova oportunidade de entregar os planos, os medos, as expectativas nas mãos daquele que tudo sabe e tudo pode. Não espere o dia desmoronar para clamar. Clame agora e veja Deus agir antes que qualquer problema se levante contra você hoje. Vamos orar. Pai amado, nós nos prostramos diante do Teu trono nesta manhã, reconhecendo que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Antes que o sol nascesse, Tu já estavas trabalhando em nosso favor, preparando o caminho, removendo os obstáculos invisíveis. Nós Te buscamos primeiro porque sabemos que sem a Tua presença, o dia não tem propósito, não tem direção, não tem vitória. Senhor, coloca ordem no caos que muitas vezes reina dentro de nós. Acalma a ansiedade que tenta roubar a nossa paz logo cedo. Pedimos que a Tua vontade seja feita em cada decisão que tomarmos hoje, em cada palavra que sairá da nossa boca neste dia. Que não sejamos guiados pelas emoções passageiras, mas sim pela Tua palavra eterna, que permanece firme para sempre e sempre. Abre os nossos olhos espirituais para vermos as oportunidades que Tu preparaste, para enxergarmos a Tua mão em cada detalhe. Fecha as portas que precisam estar fechadas e abre as portas que nenhum homem pode fechar, conforme a Tua perfeita vontade. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos cada compromisso que temos hoje, cada reunião, cada conversa, cada responsabilidade que carregamos. Que a Tua sabedoria nos guie em cada escolha, que o Teu discernimento nos proteja de caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Pedimos que unjas a nossa mente com clareza, que removes a confusão, que tragas foco para aquilo que realmente importa hoje. Senhor, há tantas vozes competindo pela nossa atenção, mas nós escolhemos ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes. Fala conosco ao longo deste dia, sussurra a direção quando estivermos em dúvida, corrige-nos quando começarmos a desviar do caminho certo. Que a nossa primeira reação diante de qualquer situação seja buscar a Ti, consultar a Tua palavra, confiar na Tua provisão. Senhor, protege a nossa família hoje.
cada pessoa que amamos, cada filho, cônjuge, pai, mãe, irmão, que está sob a nossa intercessão. Coloca anjos ao redor deles. Guarda-os de acidentes, de doenças, de pessoas mal intencionadas, de armadilhas do inimigo das nossas almas. Pai, nós oramos pelo nosso trabalho, pelas nossas responsabilidades profissionais, pelos projetos que estão nas nossas mãos neste momento. Que sejamos excelentes em tudo o que fizermos, não para agradar homens, mas como unto ao Senhor, sabendo que Tu vês cada esforço. Abençoa o fruto do nosso trabalho, multiplica os nossos talentos, abre portas de oportunidades que glorifiquem o Teu santo nome. Senhor, onde há injustiça no nosso ambiente de trabalho, que a Tua justiça prevaleça. Onde há conflitos, que a Tua paz reine. Dá-nos favor diante de superiores, de colegas, de clientes, que vejam em nós a diferença que Cristo faz na vida de alguém. Que o nosso testemunho seja vivo, que as nossas ações falem mais alto que as nossas palavras, que sejamos luz em ambientes escuros. Senhor, abençoa as nossas finanças hoje, multiplica o pouco que temos, ensina-nos a administrar com sabedoria tudo o que nos confiaste. Que não falte o necessário em nossa casa, que haja provisão abundante, que possamos ser bênção para outros que estão em necessidade maior. Pai, nós oramos pela nossa saúde física, emocional e espiritual neste dia que está começando diante de nós agora mesmo. Fortalece o nosso corpo, renova as nossas forças, cura toda enfermidade, toda dor, todo desconforto que tenta nos impedir hoje. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando batalhas de saúde difíceis, que recebem diagnósticos que trazem medo e angústia. Nós declaramos cura em nome de Jesus, declaramos restauração completa, declaramos que nenhuma doença tem poder sobre os teus filhos e filhas. Toca com o teu poder cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo, que tudo funcione conforme tu projetaste desde o princípio. Cura também as feridas emocionais, as cicatrizes da alma, as memórias dolorosas que ainda sangram dentro de nós sem que ninguém veja. Senhor, liberta-nos da ansiedade que paralisa, da depressão que rouba a alegria, do medo que nos impede de caminhar em fé verdadeira. Enche o nosso coração com a tua paz, que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus hoje. Pai, nós oramos pelos nossos relacionamentos, que sejam saudáveis, edificantes, que reflitam o teu amor e a tua graça em cada interação. Onde há mágoas não resolvidas, que haja perdão genuíno. Onde há distância, que haja reconciliação. Onde há frieza, que haja ternura restaurada. Senhor, ajuda-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a servir como tu serves, sem esperar nada em troca. Que sejamos pacificadores, que levemos esperança onde há desespero, que sejamos instrumentos da tua paz em meio ao conflito e à divisão. Senhor, abençoa os nossos filhos hoje, guarda-os na escola, nas ruas, em cada lugar onde estiverem, que sintam a tua presença protetora. Dá sabedoria aos professores, paciência aos cuidadores, amor aos que convivem com as nossas crianças e jovens ao longo deste dia. Senhor, protege a nossa mente de pensamentos negativos, de comparações destrutivas, de mentiras que o inimigo tenta plantar em nós hoje. Enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas, com esperança viva que nos faz levantar mesmo quando tudo parece perdido. Pai, nós pedimos unção especial sobre os nossos lábios hoje, que as nossas palavras sejam temperadas com graça, que edifiquem e não destruam. Ajuda-nos a falar no tempo certo, a calar no momento apropriado, a ouvir com atenção genuína quando alguém precisar ser ouvido hoje. Senhor, que não saia da nossa boca nenhuma palavra corrupta, nenhuma fofoca, nenhuma crítica destrutiva que fira o coração de alguém. Que as nossas palavras sejam como mel, doces e curativas, que tragam vida onde há morte, esperança onde há desânimo total e completo.
Senhor, nós oramos pelas autoridades sobre nós, pelos governantes, pelos líderes que tomam decisões que afetam as nossas vidas diariamente. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes temor do teu nome, dá-lhes compaixão pelos mais vulneráveis, pelos que não têm voz nem representação adequada. Senhor, transforma o coração dos poderosos, que usem a autoridade para servir e não para oprimir, para libertar e não para escravizar ninguém. Que a justiça prevaleça na nossa nação, que a verdade não seja negociável, que a corrupção seja exposta e os corruptos enfrentem consequências. Pai, nós oramos pelos que estão desempregados, pelos que acordam sem saber como vão sustentar a família, pelos que perderam a esperança. Abre portas de emprego, cria oportunidades onde parece não haver nenhuma, multiplica os talentos, capacita para novas áreas de atuação hoje. Senhor, que ninguém termine este dia sem uma direção clara de onde buscar provisão, sem uma porta entreaberta, sem um sinal da tua fidelidade. Nós declaramos que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, que nunca falha, que sempre chega no tempo certo com exatamente o necessário. Senhor, abençoa os empreendedores, os que começaram negócios, os que arriscaram tudo para seguir um sonho que tu plantaste no coração deles. Multiplica os clientes, aumenta as vendas, traz sabedoria para administrar, criatividade para inovar, perseverança para não desistir no meio da jornada. Senhor, nós oramos pelos que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, cuidadores que dedicam as suas vidas a salvar outras vidas. Dá-lhes força física, sabedoria para diagnosticar, compaixão para cuidar, proteção contra doenças, descanso adequado para que não se esgotem completamente. Pai, nós oramos pelos missionários espalhados pelo mundo, pelos que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho a lugares distantes. Protege-os, provê para eles, abre corações para receberem a mensagem, derruba fortalezas espirituais, salva almas através do ministério deles hoje. Senhor, nós oramos pelos pastores, pelos líderes espirituais, pelos que carregam o peso de cuidar do rebanho que tu confiaste às suas mãos. Renova as forças deles, protege as famílias deles, livra-os de desânimo, de críticas injustas, de ataques espirituais que tentam destruir o ministério. Senhor, abençoa os que ensinam a tua palavra, que sejam fiéis à verdade, que não distorçam o Evangelho, que preguem Cristo crucificado e ressurreto. Que a igreja seja uma, que a unidade prevaleça sobre as diferenças, que o amor seja a marca distintiva dos que seguem Jesus verdadeiramente. Senhor, nós oramos pelos que estão longe de ti, pelos que se afastaram, pelos que estão magoados com a igreja, decepcionados com cristãos. Traz-os de volta, cura as feridas que a religiosidade causou. Mostra-lhes que tu és diferente, que o teu amor é incondicional e transformador sempre. Pai, nós oramos pelos que estão presos, pelos que cometeram erros e agora pagam pelas consequências das suas escolhas em celas escuras. Que encontrem salvação mesmo atrás das grades, que experimentem liberdade espiritual mesmo na prisão física, que sejam transformados pelo teu poder. Senhor, nós oramos pelos viciados, pelos que estão escravizados por drogas, por álcool, por pornografia, por qualquer coisa que rouba a liberdade. Quebra as correntes, liberta os cativos, dá força para vencer, cerca-os de pessoas que ajudem na recuperação, que não desistam deles facilmente. Senhor, nós oramos pelos que sofrem violência doméstica, pelos que vivem com medo dentro da própria casa, pelos que escondem machucados do mundo. Dá-lhes coragem para buscar ajuda. Coloca pessoas certas no caminho deles, protege-os de mais violência, abre portas de escape seguras e reais. Senhor, nós oramos pelos órfãos, pelas crianças abandonadas, pelos que crescem sem o amor de uma família, sem referências, sem estrutura adequada. Levanta pais adotivos, levanta instituições que cuidem com amor, que cada criança saiba que é amada, que tem valor, que tem futuro em ti. Pai, nós oramos pelos idosos,
pelos que estão sozinhos e esquecidos, pelos que sentem que já não têm utilidade, que já não importam para ninguém. Mostra-lhes que são preciosos aos teus olhos, que a idade não diminui o valor, que ainda há propósito, que ainda podem abençoar muitas vidas. Senhor, nós oramos pelos jovens, pela geração que está crescendo em meio a tantas confusões, tantas ideologias, tantas pressões para se conformarem. Guarda-os, fortalece-os na fé, dá-lhes convicção, que sejam corajosos para nadar contra a corrente, para viver segundo os teus princípios eternos sempre. Senhor, nós oramos pelos casamentos que estão em crise, pelos que pensam em desistir, pelos que já não sentem mais nada um pelo outro. Reacende o amor, restaura a paixão, cura as feridas, ensina o perdão, mostra que vale a pena lutar, que tu podes fazer o impossível acontecer. Senhor, nós oramos pelos solteiros, pelos que esperam pelo cônjuge certo, pelos que lutam contra a solidão, contra a pressão da sociedade. Dá-lhes contentamento, prepara-os para o casamento, guarda-os da imoralidade, traz a pessoa certa no tempo certo, segundo o teu plano perfeito para cada vida. Pai, nós oramos pela nossa vida espiritual, que cresçamos em intimidade contigo, que a oração não seja um ritual, mas uma conversa real. Que a leitura da Bíblia não seja obrigação, mas prazer. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, aviva a nossa fé, remove a frieza espiritual, queima dentro de nós com o fogo do Espírito Santo, que sejamos cheios da tua presença, que não nos conformemos com uma vida cristã medíocre, que busquemos mais, que almejemos a santidade, que vivamos em consagração verdadeira e profunda. Senhor, dá-nos fome e sede de justiça, que não nos satisfaçamos com migalhas quando tu ofereces um banquete completo de bênçãos celestiais. Ensina-nos a adorar em espírito e em verdade, que a nossa adoração não seja apenas cânticos, mas uma vida inteira entregue a ti. Senhor, usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, que sejamos sal e luz, que impactemos a sociedade, que façamos diferença onde estivermos hoje. Que as pessoas vejam Jesus em nós, que sintam a tua presença quando chegamos, que sejamos aroma de Cristo em todo lugar que pisarmos. Pai, nós oramos pelos nossos sonhos, pelos planos que tu colocaste no nosso coração, pelos projetos que parecem impossíveis aos olhos humanos. Dá-nos fé para crer, coragem para começar, perseverança para continuar, sabedoria para executar, provisão para concluir o que tu começaste em nós. Senhor, remove tudo o que não é da tua vontade. Fecha portas que parecem atraentes, mas levam para longe do teu propósito para as nossas vidas. Ajuda-nos a discernir entre os nossos desejos e a tua vontade, entre o que é bom e o que é melhor, entre o temporário e o eterno. Senhor, nós declaramos que este dia pertence a ti, que cada hora, cada minuto, cada segundo é uma oportunidade de glorificar o teu nome. Que não desperdícemos o tempo com coisas fúteis, que aproveitemos cada momento, que vivamos com propósito, com intencionalidade, com foco claro. Senhor, quando o dia ficar difícil, quando as coisas não saírem como planejamos, lembra-nos de que tu estás no controle absoluto de tudo. Que a nossa confiança não esteja nas circunstâncias, mas em ti. Que a nossa paz não dependa do que acontece, mas de quem tu és. Pai, nós oramos contra toda obra das trevas que tenta se levantar contra nós hoje, contra todo o plano do inimigo para nos destruir. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar em juízo será condenada em nome de Jesus Cristo. Senhor, coloca um cerco de fogo ao nosso redor, que os anjos acampem em volta de nós, que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Quebramos toda maldição, toda palavra negativa, toda bruxaria, toda feitiçaria, todo o trabalho espiritual feito contra a nossa vida e família hoje. Senhor, nós declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que nada pode nos separar do teu amor em Cristo. Que o diabo fuja de nós,
Que os demônios tremam diante da autoridade que temos em Jesus. Que as trevas recuem diante da luz que brilha. Senhor, nós vestimos toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé hoje. Que estejamos firmes, que não recuemos, que avancemos contra o reino das trevas, que tomemos territórios para o reino de Deus neste dia. Pai, nós te agradecemos por ouvires as nossas orações, por te importares com cada detalhe das nossas vidas, por nunca nos abandonares jamais. Obrigado por este novo dia, por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir, de fazer diferença no mundo que tanto precisa de esperança. Obrigado pela tua fidelidade, que se renova a cada manhã, pela tua misericórdia que não tem fim, pela tua graça, que é suficiente sempre. Obrigado por Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz, pela vitória sobre a morte, pela salvação gratuita que nos deste sem merecer nada. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia, nos consola, nos ensina, nos capacita, nos transforma à imagem de Cristo dia após dia. Senhor, que este dia seja marcado pela tua presença, que cada passo seja guiado por ti, que cada decisão reflita a tua vontade perfeita. Nós entregamos este dia nas tuas mãos, confiamos que farás todas as coisas cooperarem para o nosso bem, segundo o teu propósito eterno. Que ao final deste dia possamos dizer que valeu a pena, que te glorificamos, que fomos fiéis, que vivemos para a tua glória e honra. Nós oramos, pedimos e declaramos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, o único nome que salva. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa começar o dia com Deus. Escreve amém nos comentários para que eu saiba que oraste comigo. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé e fortalecer a tua caminhada com Cristo. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que este seja o melhor dia da tua vida, porque começaste buscando a Deus em primeiro lugar. Vai em paz, vai em vitória, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém e amém. Amém e amém.